Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Me chamo Citácio Osaka e serei o responsável por estar ministrando esta live, realizando esta live no dia de hoje. O tema da nossa live de hoje é a nova ciência do sucesso. Exatamente, a nova ciência do sucesso. Então, se você está caiu de paraquedas nesse vídeo, sim, acredito que você tenha algum interesse em conhecimento relacionado ao sucesso. Tá? E deixa eu esclarecer primeiramente qual o objetivo desse vídeo. Tá? Esse vídeo ele está sendo gravado, tá? Como um bônus, um presente especial de um pré-lançamento que nós estamos realizando da mentoria Next Stage. Tá? Pré-lançamento, tá? Ele será realizado através de um grupo exclusivo do WhatsApp. Então aqui abaixo você vai encontrar em algum lugar um link que ao clicar você vai para uma página e poderá entrar em um grupo exclusivo VIP do WhatsApp, onde você receberá as orientações para o próximo passo e também será revelado uma oferta especial, única e exclusiva. Isso você só terá acesso através do grupo do WhatsApp. Após finalizar o pré-lançamento e o lançamento oficial, ter finalizado ou começado, você só encontrará na internet a página oficial da nossa mentoria Next Stage. Os links do grupo você não vai encontrar em nenhum lugar. Tá? Então, na página oficial ela já tem um valor pré-definido, tá? E essa oferta especial só será acessível através de quem estiver no grupo do WhatsApp. Então, indiferente de se você vai fazer ou não, eu te aconselho, entre no grupo, acompanhe, porque vai ter muitas dicas boas para você. E sobretudo, se você deseja sair do ponto A e chegar ao ponto B, se você está buscando mudar de vida, mudar, a sua situação, estar no meio junto com pessoas que também possuem os mesmos ideais, isso é crucial. Tá? É de extrema importância para você garantir o seu sucesso. E é exatamente por esta razão que também o nosso pré-lançamento está sendo neste formato através do grupo de WhatsApp. Então, qual que é a nossa intenção com isso? É juntar, agrupar pessoas que possuem os mesmos ideais, pessoas do bem. Porque o nosso objetivo em abrir esta mentoria ao público final, geral, que até então ele era compartilhado apenas com um pequeno grupo de pessoas, pequeno seleto grupo de pessoas. Então agora estamos abrindo de uma forma mais ampla o acesso a essa metodologia, tá? Esse conhecimento que nós estamos chamando agora de reformulamos, Era treinamental e agora reformulamos com um novo formato ao público final, com mentoria Next Stage. Tá? Então, o objetivo é exatamente isso, empoderar pessoas do bem. Então, entra no grupo, acompanha, que você não vai ter nada a perder. Voltando aqui à nossa live, o objetivo, a nova ciência do sucesso é a nossa temática. Então, como o nome já sugere, a nova ciência do sucesso, então significa que existe a ciência antiga, certo? Então, é exatamente isso. Primeiramente, você que está nos acompanhando aqui nessa live, se você já é uma pessoa que não caiu de paraquedas agora, pela primeira vez, ou já está buscando algum assunto na internet, ou já tenha feito, por exemplo, algum curso, algum treinamento, mentoria, passado talvez por terapia, você já deve ter um certo conhecimento em relação ao desenvolvimento pessoal. E o que provavelmente você deve buscar, que deve chamar a sua atenção, são termos, por exemplo, sobre a ciência do sucesso, como prosperar, como ficar rico, mentalidade milionária, essas linhas. Mas eu te aconselho muito a você dar uma devida atenção a uma ciência, talvez assustadora, que é a ciência do fracasso.
Porque muitas pessoas lutam, se esforçam, pessoas com muitos talentos se esforçam, mas não bate as suas metas, não atinge o seu sucesso, o tão almejado sucesso. E quando nós vamos ouvi-las, nem sequer ela tem noção aonde está a causa, a raiz do problema pela qual ela não tem conseguido obter um sucesso na vida dela. Então é como se você tivesse um saco com moedas de ouro furado, você está andando, está derrubando as moedas e não está percebendo. Você pode até encher, pois existem pessoas muito boas em encher o saco com riquezas. Mas da mesma maneira que ela é boa em encher, ela está sendo boa também em perder. Então a vida dessas pessoas são uma verdadeira montanha-russa. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Porque eles não sabem aonde está a causa, onde está a raiz, a origem do problema, na qual faz com que eles percam. E estudar a ciência do fracasso traz essa clareza a nós. Porque entendendo da ciência do fracasso, você vai poder tomar certos cuidados para que você não caia nessas armadilhas e assim garanta a sua chegada a você atingir o seu sucesso e também se manter lá naquela condição. Então isso é muito importante, porque existem duas questões que são totalmente distintas e raramente, eu nunca ouvi na verdade pessoas falarem sobre isso. E vai ficar a dica aí para você. Atingir o seu sucesso é uma coisa. Pode até acontecer a sorte. Acertei na Mega Sena, tive a sorte. Atingi o meu sucesso. A minha meta de se tornar rico, sei lá, ter X milhões. Então pode acontecer de você acertar na Mega Sena. Sim. Ou seja, a sorte caiu no seu colo. Porém, existe duas questões, como eu falei, totalmente diferentes. Atingir o sucesso, chegar ao sucesso é uma coisa e se manter lá no sucesso é outra coisa. Então existem duas coisas totalmente diferentes. E a segunda, que é se manter no sucesso, é muito mais difícil do que chegar a atingir o sucesso. Então, preste muita atenção nisso. Então, não é só chegar, não é só atingir o sucesso, é continuar lá. Porque se eu perguntar para você, eu tenho certeza. Eu não preciso de bola de cristal, eu não preciso de ter capacidade de adivinhação. Eu tenho quase 100% de certeza que se eu perguntar para você, se você deseja atingir o seu sucesso, ou seja, se você deseja ser milionário, rico, você vai falar sim. Se eu perguntar, mas você quer se tornar rico, milionário e continuar sendo rico, milionário, ou você quer apenas se tornar rico, milionário e depois voltar a ser pobre? Eu tenho quase que 100% de certeza que você fala, não, quero se tornar rico, milionário e continuar sendo. Então, você precisa sim, chegar lá e conseguir se manter lá. Então, existem duas coisas totalmente diferentes. Tá? Então, você precisa aprender, ou seja, você consegue aprender muito com a ciência do fracasso, para que quando você atingir a sua meta, você não venha fracassar e voltar a estacar zero de novo. E isso é muito comum, tem até gurus famosos aí na internet que falam, eu já fali, eu já quebrei 5 ou 6 vezes. Estão aqui fazendo a divulgação deles. Faz uns dias que eu não ouvi eles. E inclusive, eu estou querendo ir conhecer eles ali. Lembrei, breve, quando eu estiver passando aqui, vou parar eles ali. Voltando aqui à questão. Seu objetivo, eu acredito que é atingir a sua meta e continuar nela, certo? E nós temos muito a aprender com a ciência do fracasso para isso. Existem duas formas de nós aprendermos. Com o fracasso dos outros, ou quando nós caímos, fracassamos, tirar aprendizado com isso, aplicarmos a melhoria no nosso processo, na nossa vida, e assim
né, melhorarmos os resultados até atingirmos a nossa meta. Então, a ciência do fracasso, nós conseguimos, através dela, economizar muito tempo, evitando de cair em erros que outros já caíram e nos informaram. Então, a ciência do fracasso, ela é crucial. E eu não vejo ninguém falar disso, muito menos pensar em estudar, compreendê-la. Mas se você deseja acelerar o seu processo, eu te aconselho. E nessa live eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? A nova ciência do sucesso, como nós falamos, se fala de nova, existe uma velha. A velha ciência do sucesso era meio que assim. Você deseja, você pede ao universo, você ora, você reza, depois fica lá, tipo assim, meio que de braço cruzado, aguardando a Deus dará. Ou visualize, imagine, já como se tivesse acontecido, aplique a gratidão. Você já deve ter ouvido, eu acredito isso, talvez, né? Mas você precisa desejar, você deseja querer. Mas quantas pessoas não têm desejado ser rico, ser milionário, ser infeliz? E por que tão poucas pessoas atingem esse resultado? Por que tão poucas pessoas atingem esse resultado? Aqui eu não estou criticando, falando de forma neutra. Grande maioria das metodologias de desenvolvimento humano, de realização de sonhos, de metas que hoje nós encontramos no mercado, ela ainda segue a metodologia, a ciência do sucesso antiga. Porque a nova ciência do sucesso, eu falo de nova porque ela é nova realmente, ela só se tornou possível através do avanço tecnológico, principalmente através de um equipamento chamado ressonância magnética. É aquele equipamento que parece uma rosquinha que a gente deita, né? E eles nos monitoram. E o que esse equipamento de ressonância magnética nos proporcionou? Ele nos proporcionou a condição de podermos estudar o nosso cérebro em funcionamento real. O cérebro vivo. Nós conseguimos analisar, observar em tempo real o funcionamento dele. E até então, a anatomia estudava apenas órgão já morto, né? Corpo, cadáver, morto. Então, corpo sem vida. Através do equipamento de ressonância magnética, permitiu nós analisarmos uma pessoa quando ela está fazendo uma determinada ação e ver qual parte do cérebro dela está em atividade. Então, através dele, nós conseguimos entender um pouco melhor, por exemplo, o que acontece no cérebro da pessoa quando ela está fazendo determinada ação, que ela está tendo o resultado esperado. Então, passamos a conseguir fazer isso. E isso que foi o boom, onde nos permitiu conseguirmos aprimorar a ciência do sucesso antiga e termos uma nova ciência do sucesso nos dias de hoje. Uma ciência 100% baseada em observação real, não em achismo, nem em experiência pessoal de um indivíduo. Realmente em cima da funcionalidade, ou seja, na ciência funcional do cérebro, ou seja, como o cérebro funciona. Então, conseguimos chegar a uma nova ciência do sucesso, uma ciência nova que ela é 100% eficaz para qualquer pessoa que seja ser humano, indiferente de cor, idade, nacionalidade, escolaridade, indiferente de qualquer uma dessas coisas. Desde que a pessoa seja ser humano, a metodologia, a nova ciência do sucesso é eficaz. É claro que algumas pessoas têm mais desenvoltura do que outras, sim, pois cada uma tem uma dedicação
diferente da outra. Um se dedica mais, outro menos, um pratica mais, outro menos. Então, sim, há uma certa diferença no resultado, porém, desde que a pessoa aplique, o resultado é garantido. Mais rápido, menos, mais devagar, mas que resultado terá. Porque se trata de uma ciência. Então, quando nós trabalhamos com a metodologia científica, o que permite ser replicável? E esse é um grande diferencial. Então, existe hoje, sim, uma nova ciência do sucesso. E o grande diferencial dela é o seguinte: na antiga ciência do sucesso, como eu te falei, era uma forma que a gente trabalhava de uma forma assim, a Deus dará. A nova ciência do sucesso, por nós termos um entendimento mais minucioso, o que proporcionou? Nós temos uma clareza melhor do procedimento, do passo a passo, da sistemática, da estrutura. E isso nos permitiu sermos coparticipantes ou colaboradores no nosso processo de crescimento, de evolução, no nosso processo, no nosso caminho, até chegar ao nosso sucesso. Então, nós não trabalhamos mais no formato Deus dará, ou como alguns costumam dar muita desculpa, que eu acho uma das desculpas mais esfarrapadas que existe, que é quando eles falam, está na mão de Deus. Sim, se verdadeiramente estiver na mão de Deus, está nas melhores mãos, nós não precisamos nos preocupar, tá? Mas na grande maioria, quando eu falo está na mão de Deus, é só uma desculpa esfarrapada para quem não quer fazer o seu serviço, o seu papel. Ou seja, é uma falta de responsabilidade, é uma falta de compromisso com a sua própria causa. Ou seja, a pessoa quer ter resultado, mas ela não quer fazer o serviço dela. E esse tipo de pessoa está taxada a não ter sucesso na vida. Ela pode até, por um acaso, ter a sorte de acertar na Mega Sena. Mas já temos estudos, tá? Já foi feito estudos que a maioria das pessoas que acertam na Mega Sena, na Loto, nesses jogos de loteria, com 5 anos, eles perdem todo o dinheiro ganhado. Então, pessoas que não estão dispostas a pagar o preço, a fazer o seu devido esforço, a ter a sua devida dedicação para conquistar o seu sucesso, viver o seu sucesso, essas pessoas estão taxadas a viver no fracasso. A ciência do fracasso nos ensina isso. A ciência do fracasso nos ensina isso. Então, ao você estudar a ciência do fracasso, você vai entender isso também. Tá? Então, você precisa ter o comprometimento com a sua causa. Tá? Você precisa ter o comprometimento com o seu sucesso e fazer a sua parte. Tá? A nova ciência do sucesso, ela nos proporcionou fazer o quê? Permitiu nós estarmos participando de uma forma proativa. E essa participação passou a vir através de monitoramento, de análise e melhoria constante. Na antiga versão da ciência do sucesso, nós não era palpável o processo ao qual estágio na qual nós estávamos. Então passava que nós ficava muito em branco, na verdade. A partir da nova ciência do sucesso, nós passamos a ter mecanismos de observação, de análise, para saber qual o estágio, qual a etapa, qual a fase que nós nos encontramos. E se estamos indo bem ou não estamos indo bem. Então, através desta análise, se tornou possível fazer o quê? Uma melhoria constante. Então, nós passamos a usar duas partes do nosso potencial. O potencial consciente e o potencial inconsciente. Aqui está um grande segredo.
Se você acompanhar, observar na nossa lista, que eu te incentivo a você maratonar elas, você vai encontrar uma outra live com um tema. Se você deseja ter sucesso, pare de se esforçar. Né? E lá fala sobre os dois tipos de esforços que existem. Existe o esforço consciente e existe o esforço inconsciente. E o esforço consciente, nós precisamos sim parar de estar fazendo ele o máximo possível. E saber induzir de forma que o esforço inconsciente passe a operar por nós. Tá? Na nova ciência do sucesso, nós aprendemos a utilizar esses dois esforços, tá? O consciente e o inconsciente. E o consciente é um esforço específico para suprir as necessidades, debilidades que nós identificamos através da análise. Então, esse esforço consciente ou a programação para que nós venhamos fazer isso, tá? É a parte da melhoria constante. Porque através de nos capacitarmos sobre condições, debilidades que nós tínhamos, que foi identificado, isso nós aceleramos o processo de capacitação para a nossa realização e nós atingimos o nosso sucesso. Então, a nova ciência do sucesso, o que diferenciou ela da antiga é isso, tá? O principal ponto, o núcleo principal foi que nós passamos a ter mecanismos de análise para podermos pegar esse resultado e aplicarmos uma melhoria constante. E isso se tornou possível com que nós viéssemos a ser co-participantes, colaboradores, tá? Coautores da nossa história, tá? Da nossa vida e do nosso sucesso. Esse é um dos grandes diferenciais, um dos núcleos principal, tá? Da nova ciência do sucesso. Tá? E falando de ciência do sucesso, o que eu incentivo também é você também dar uma devida atenção à ciência do fracasso. Pois estudando e entendendo a ciência do fracasso, você pode melhorar a aplicação da ciência do sucesso ou a nova ciência do sucesso na sua vida. E isso começa a se tornar a realização pessoal, o sucesso nosso começa a se tornar algo palpável e mensurável. Nós conseguimos ver com mais clareza e até ter já, vamos dizer assim, uma clareza de quando irá acontecer o sucesso em nossa vida. E isso traz um conforto muito grande, uma motivação muito grande, de uma forma natural, porque é diferente de você lançar e ficar ali aguardando, não sabe quando, né, o resultado virá. Então, isso faz uma total diferença. E esse é o diferencial da nova ciência do sucesso. Tá? Tem um outro vídeo também, que está um pouco mais extenso. Esse vídeo, o objetivo dele era para ele ser um pouco mais resumido. Então, vou finalizando por aqui, mas quero finalizar com a seguinte mensagem. Indiferente pelo que tu possa estar a passar, tá? Indiferente pelo que tu possa estar a passar, preste bem atenção nisso. Ainda há esperança para você. Eu não sou filósofo, tá? Então não estou falando isso de forma filosófica, tá? Eu estou dizendo isso de forma científica, pois cientificamente é comprovado que nós possuímos um grande potencial. Mas especificamente 95 a 97% de potencial ainda nós temos dentro de nós, aguardando ser despertado. E usar um pouquinho mais desse nosso potencial, tá? Um pouquinho mais desse potencial, sim, pode abrir as portas para o impossível. E aí eu posso te dizer com total convicção para você, indiferente pelo que tu possa estar a passar, ainda há esperança para você. Tá? Desejo a você todo o sucesso do mundo e, relembrando, não deixe de entrar no grupo do WhatsApp e nos acompanhar neste pré-lançamento, pois só através do grupo do WhatsApp você terá acesso à revelação de uma oferta única e exclusiva que não
Você não encontrará novamente em outro lugar. Então, um grande abraço, sucesso, que Deus continue abençoando a sua vida.